Nós temos o Runway, que gera vídeos realistas, né? O próprio VO3, que se você assinar o Gemini, você tem acesso a uma quantidade razoável de VO3, né? E o VO3 é aquele que faz os memes lá de política, da Marisa Maior, faz aqueles vídeos de entrevista na rua, né? Engraçados, que o pessoal tem a... Então, os vídeos do VO3 eles são super fáceis de fazer. Todo mundo que está aqui conversando com a gente consegue fazer um vídeo legal no VO3. Tem o Eleven Labs, que gera narração profissional de voz. Cara, eu já recebi prospecção de voz do Eleven Labs. Eu sei porque eu uso o Eleven Labs. E aí eu conversando com uma pessoa que não era uma pessoa, né? Que era gerada por API de voz Eleven Labs. Tem a Suno AI, que cria música, tá, pessoal? Então você pode criar não só o vídeo, como a narração, como a música também você pode criar. Tem o Canva, que agora está colocando tudo que é possível dentro da ferramenta, né, em relação a IA. Tá bem interessante o Canva, né? O VO3 que eu já falei. E o Manus, pessoal. O Manus, se você precisar saber de alguma coisa, ele é a melhor IA que existe, tá? Porque ele trabalha por etapas, né? Então ele divide o seu prompt em um monte de tarefa menor e ele executa muito bem essas tarefas menores. Então, se você falar assim, cara, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa infinita, imensa, sobre tudo que eu posso usar de argumento positivo sobre viajar para a cidade tal, em minha cidade, né? E o meu hotel é tal. Case isso com uma experiência no hotel XYZ, o meu site é tal. Cara, o Manus ele vai procurar violentamente por um argumento pro cara ir pro seu hotel. Então, nós estamos num momento assim que você, né, qualquer hoteleiro tem recursos gigantescos para se vender bem, para mostrar um material legal, para desenvolver uma publicidade interessante. E de forma muito fácil, né? Todo mundo aqui, cria uma conta no Manus e no VO3 já tem alguma coisa, né? E no Canva, né? Já tem material para trabalhar aí, social media, à vontade. Então, a gente não tinha isso até ontem. Para a turma do financeiro, quem é do financeiro aí? Eu conheci uma outra IA, chama Mixo, e eu escrevi no prompt somente isso. Estou abrindo um restaurante descolado para o meu hotel. Ele criou o site, criou imagens, criou a sugestão de cardápio, conexão com as redes sociais, lugar para reservar mesa, depoimentos. Cara, ele fez tudo. Criou o logo e sugeriu o nome. Eu só escrevi isso, sabe? Lógico, depois poderia melhorar, né? Cara, mas imagina o tanto de coisa que uma IA só fez. Exato. Cara, eu vi uma... Tem coisas muito boas aí pra gente trabalhar. Eu vi uma história de um cara, que ele tinha um amigo que ele era dono de uma oficina. E a oficina é negócio local, isso é fora do Brasil, né? E aí ele usou o Cloud para criar um site pro cara. Só que ele fez um site turbinadíssimo, com um monte de coisa, explicação, página sobre a cidade. E cada serviço que ele fazia, ele fez uma página específica para aquele serviço, inteira explicando. Cara, o cara parece que subiu na primeira página, assim, estourando, em questão de 3 semanas, né? Porque ele era a única oficina que tinha um site. Tinha um site muito, muito bom. Né? Então ele explodiu de demanda assim da noite para o dia, porque ele pediu o Cloud para fazer um monte de site, um monte de página para o site dele. E além disso, ele pediu para o Cloud fazer a indexação de SEO. Então ele explodiu em demanda assim da noite para o dia. Foi um case bem interessante de como, né, usar de forma criativa a IA, né? Até de forma lateral, né? Aqui nós não estamos falando de sistema para hotel, tá, pessoal? Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos levar IA para vocês nas nossas ferramentas. Mas o papo aqui é até maior do que isso, né? Como é que vocês vão lidar com IA na empresa de vocês, com os funcionários de vocês, enfim. Aqui algumas novidades, isso aqui tá muito incipiente, tá, pessoal? Que é novidades aí para o back-office, então a gente brincou aqui, né, a morte da planilha, porque hoje a gente já tem solução muito eficiente para fazer análise de dados, né, a gente tem o Copilot da Microsoft que está chegando, que o Copilot deve matar metade dos sistemas de gestão no Brasil, né, Cláudio, porque muitos ficam ali naquele nível de financeiro, tô falando de empresas em gerais, pequenas e médias empresas, vai ter muita empresa que não vai precisar mais do que um Excel com um Copilot, né? Então, isso falando da realidade das empresas brasileiras nascentes, né? Então, antigamente a gente tinha um monte de dashboard, PROC-V, planilha, né? E fórmula. Hoje a gente pergunta para os assistentes de IA,
né? Qual foi o lucro do mês passado, quais os gastos fugiram da média. E o legal da IA, pessoal, até o Cláudio acho que tem um case para falar disso aí, né? Que ela tem um negócio interessante de produto aí. O legal da IA, pessoal, eu já vi isso sendo usado até em questão de RM, tá? A IA você não precisa saber o que você pergunta para ela. Então, vou dar um exemplo, tá? A gente mandou um chart de ocupação de um hotel e pediu para ela assim, me dê os insights sobre tarifa relacionada a RM nesse hotel. E aí ele identificou que na terça-feira a ocupação, a média, não passava de 30%. Pô, se não passa de 30% é porque você está vendendo, você está precificando mal a sua terça-feira. Isso é óbvio para IA, isso fica óbvio, né? Porque ela é uma natural encontradora de padrões. Então ela encontrou ali o padrão da terça-feira, ela encontrou oportunidade de aumentar no domingo, ela encontrou oportunidade, ela encontrou um concorrente que a gente usou no contexto ali do Hate Shopper, né? Ela encontrou concorrentes que têm comportamentos de aumento de preço ou de diminuição de preço de última hora, na verdade foi de diminuição de preço que ele achou. Então ela achou uma série de padrões que, se você não sabe onde procurar, você não acha. Mas se você pergunta de forma aberta, a própria IA identifica esses padrões e consegue te dar esses insights, né? Inclusive é uma frente que a gente está trabalhando. Que, cara, informação de mercado, muitas vezes você não sabe qual a pergunta que você faz, né? Tem tanto dado ali, tem dado de um ano, né, de tarifa, de ocupação, de demanda, de clique no motor de reserva. Como é que você casa tudo isso, cara? Joga tudo no Gemini, tem um contexto grande, e pergunta para ele. E ele vai começar a te dar os insights, e aí sim você vai começar a se guiar, entender. Né? Então eu acho que nós estamos vivendo e vendo uma nova etapa de adoção de RM na hotelaria que vai ser auxiliada por inteligência artificial. Só que agora de forma muito mais simples, né? Eu não preciso daquele cara fazendo forecast 24 horas, mexendo em planilha, e pá, aquela coisa sofrida, né, que a gente vê que os RMs têm que fazer. Então isso acelera muito o trabalho, tanto dos hoteleiros quanto dos RMs.